Muito bem, senhoras e senhores, alegria estar aqui com vocês para mais. Aliás, é o último webinar que nós estamos fazendo aqui na escola. Então, a grata alegria de estar recebendo a Pamela Lisboa, esse webinar aí que eu estou bastante curioso para saber essas últimas novidades que ela tem para nos contar, né? Inteligência artificial sem hype, impacto real no RH. A Pamela aí, conforme a gente tem anunciado, retornou recentemente do Vale do Silício. Aliás, foram duas intensas imersões que ela fez lá no Vale do Silício e vem dividindo conosco já há algum tempo os temas, né, que estão aí é, suportando, né, os desafios do RH para 2026. Afinal, o trabalho está mudando e, sem sombra de dúvidas, sentir essa ansiedade do que está aí vindo pela frente sempre é uma necessidade que a gente tem de estar conectado com tais mudanças. E a ideia aqui é, obviamente, de uma conversa bastante leve e prática, fazer um espaço, acima de tudo, de discussão. Aliás, essa é a proposta básica aí de alguns webinars que nós estamos desenvolvendo, e principalmente com a participação da Pamela, né? É uma pessoa aí que tem uma carreira bastante conectada com tecnologia, gestão de pessoas. A Pamela, ela tem uma trajetória bastante interessante, ela é desenvolvedora front-end e, posteriormente, ela migrou, né? Ela estruturou, liderou um time completo de recursos humanos. E justamente essa combinação de experiências e competências a torna uma especialista, obviamente, em unir inovação e pessoas. E, obviamente, com um olhar prático sobre os desafios inerentes da área de recursos humanos. Então, a Pamela vai estar até às 18 horas aí, justamente falando sobre inteligência artificial sem hype, impacto real no RH. E, e com alegria a gente vai passar aqui a palavra para a Pamela, ela vai poder complementar algo que ela queira enfatizar no seu currículo. Pamela, muito obrigado aí pela tua participação, encerrando aí as nossas atividades aí de webinars aqui na Sustentare, né? Temos aí uma formação que você está liderando, então para nós é uma alegria imensa tá te recebendo mais uma vez. Contigo, Pamela. Obrigada, Cidral. Muito obrigada aí pela apresentação, pelo convite. É um ótimo fechamento aí do ano para todos nós. 2025 foi um ano muito especial para mim. Como o Cidral comentou, venho de uma jornada aí de carreira, tanto de tecnologia quanto de RH. E eu brinco que a cada 7 anos eu faço uma transição de carreira. Então, eu completei esses 7 anos no RH. Não pretendo me afastar dele, porque realmente me apaixonei de tudo que eu vivi aí nesses últimos anos, mas a vida me mostrou alguns outros caminhos aqui, e a IA foi uma delas, onde eu tive, não só por isso, mas eu tive a oportunidade de viver ali uma imersão no Vale do Silício, uma junto com uma empresa contratada e a outra através de um convite que surgiu através dessa imersão que eu fiz, que eu conheci um brasileiro que estava por lá. E aí a gente aproveitou e juntou as nossas forças aí. E eu passei o mês de novembro em São Francisco, na Califórnia. Ontem fez uma semana que eu voltei para o Brasil e um pouco, eu vou contar um pouquinho do que eu vi por lá, e como que eu fui, quais eram as minhas expectativas e como que eu voltei. E como o Cidel falou, a ideia aqui é que seja um bate-papo super leve. Por mais que eu tenha essa trajetória de tecnologia, RH, e estou estudando IA praticamente todos os dias, somos eternos aprendizes. Então, vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas a verdade é que está todo mundo estudando e todo mundo falando quase que aprendendo ao mesmo tempo sobre os desafios e o que vai vir nesse futuro aí.
do trabalho, da tecnologia e por aí vai. Então, eu acho que a gente tem muito que aprender juntos. Eu acho que esse é o grande papel daqui para frente, assim, sempre foi, eu sempre acreditei nessa força de comunidade, de troca, mas em relação à IA, mais do que nunca, a gente precisa estar trocando figurinhas para poder evoluir. Então, obrigada, Cidral. Bora aí começar o nosso webinar. Olha, viu, Pamela? Você acredita em setênios? Olha, eu não sei o que que é, me explica, Cidral. Que a vida ela muda geralmente de 7 em 7 anos, que é justamente a mudança das tuas próprias células corpóreas. Então, quando você falou 7 anos, me veio isso em mente. Olha, eu vou estudar mais sobre isso porque eu acredito sim, Cidral. A Vamos minha ao encontro vida, aí, Pamela. esses 7 anos, tem falado muito alto, assim, então faz bastante sentido. Posso tocar aqui, então? Manda ver lá. Bora, então. Gente, eu não estou conseguindo ver todos vocês aqui, mas fiquem super à vontade para ir mandando mensagem, caso vocês queiram, tá? Realmente é para ser um bate-papo aqui leve e tranquilo para a gente ir trocando ideia. Então, quando a gente tem escutado muito falar aí sobre o futuro do trabalho, né? E aí, a partir disso, surgem muitas dúvidas e o que que isso realmente significa para o RH de hoje. Bom, o que a gente sabe, imagino que todos vocês aqui, então, eu vou estar meio que chovendo no molhado, é que, na prática, o futuro do trabalho ele já está acontecendo e são decisões que o RH e as empresas precisam estar tomando agora, não daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, é um olhar que é preciso ter diante dessas grandes mudanças que vêm acontecendo e às vezes manchetes e destaques que a gente vem lendo e que vem até artigos e postagens no LinkedIn que vem gerando um certo incômodo, um certo otimismo e certas dúvidas aí no nosso dia a dia. Antes de falar do que eu acredito que vai ser e do que já está acontecendo no futuro do trabalho, gente, o meu óculos, ele traz um brilho azul. Espero que isso não incomode muito vocês. Mas tá tudo certo aqui. Qualquer coisa me avisem. Eu brinquei com o Cidral, que eu enxergo de perto, mas se eu tirar, fica aquela coisa esquisita. Quem usa óculos sabe. É, como é que eu comecei esse ano? Eu comecei 2025 com muitas dúvidas e bem ansiosa. Eu não sei quem tiver aqui, se puder, ir colocando no chat ou levantando a mão, fazendo alguma reação. Quem passou já por esse sentimento ou quem ainda está com esse sentimento de ansiedade quando se fala de futuro do trabalho, IA e tudo que está acontecendo. Então, eu comecei o ano dessa forma. A Gabriela já colocou aqui. Então, é muita. No Instagram, você rola o Instagram é IA por tudo, LinkedIn é IA por tudo. Uh, a gente vai conversar com colegas, vai em eventos, tem palestra de IA, e normalmente elas vão para o mesmo caminho e a gente fica com aquela aflição de, puxa vida, tá todo mundo falando sobre isso, tá todo mundo fazendo algo, menos eu. Então eu comecei esse ano dessa forma. Quando eu fui para fazer o curso, essa imersão ali em setembro desse ano, no Vale do Silício, eu pensei, bom, eu tô indo para uma cidade, para um ambiente que respira muito tecnologia, que de lá saíram e e saem muitas empresas, big techs, lá onde nasceu e onde vem cada vez mais crescendo a IA e onde se fala sobre isso a todo momento, se respira tecnologia. Então eu vou lá e vou sair de lá respondendo com todas as respostas sobre as minhas dúvidas. E quando eu volto para o Brasil, 15 dias depois, mais ou menos, eu volto com muitas das dúvidas que eu tinha quando eu fui para lá. Por quê? É lógico que tudo isso que eu falei desse ambiente de tecnologia,
desses avanços, de as coisas serem muito aceleradas, realmente você vê lá, é um ritmo diferente. Só que quando se fala de IA, muitas perguntas relacionadas a RH ainda não foram respondidas. Pode ter sido a bolha que eu me infiltrei, mas eu acho que não é bem assim. As coisas ainda estão se encaminhando pouco a pouco. As pessoas ainda estão aprendendo, ainda estão testando. E eu vou dar um exemplo para vocês do que me levou a crer nisso. Nós tivemos a oportunidade de visitar a sede da OpenAI, a empresa que construiu então o ChatGPT. E lá a gente foi recebido pelo Mitchell, um profissional de RH da empresa. Em setembro, só para vocês terem uma ideia, eles estavam com 3.500 colaboradores e uma empresa super disruptiva, com uma velocidade imensa de entregas de funcionalidade. Onde o Mitchell tinha acabado de voltar de férias e comentou, uma férias de 5 dias, tá? E ele comentou, gente, os 5 dias fora da empresa e eu voltei agora e tá tudo diferente, uma coisa ou outra mudou, entregaram uma nova funcionalidade, então as coisas acontecem numa velocidade muito absurda. Mesmo para quem trabalha aqui com tecnologia, imaginem lá 3.500 pessoas OpenAI. Então as coisas acontecem de forma muito rápida. E o Mitchell, em uma das perguntas que nós fizemos sobre avaliação de performance, avaliação de desempenho, ele comentou que ainda não se tem nada utilizando AI na avaliação de performance deles. E que, inclusive, que também, se quiserem comentando, quem tem avaliação de performance na empresa, seja que aplica ou seja que faz parte, né? Não, por não ser de RH. É comum a gente ver isso nas empresas, nas menores nem tanto, mas é comum a gente ver, inclusive com aquela reunião de calibragem, onde os líderes entram junto com o RH. E ele falou que, inclusive, é dessa forma ainda. E aí eu pensei, opa, se o cara do RH, da OpenAI, do ChatGPT, tá me falando que eles ainda não têm uma avaliação de performance que eu achava que estaria super avançada em relação à automação e IA, então, pera lá, tem alguma coisa aqui que eu preciso acalmar minha ansiedade e realmente aprender com o que está acontecendo na volta, sem ter medo, sem ter receio de estar atrasada. Eu acho que essa foi uma grande lição para mim, assim. Então, por isso que eu quero muito compartilhar isso para vocês. Isso não quer dizer que, a partir desse movimento, então, eu acabei construindo uma dinâmica de aprendizagem muito mais tranquila, mas eu não parei de estudar e entrei numa zona de conforto, pelo contrário. Então, avancem em relação a esse tema. É importantíssimo. Cada vez mais vai demandar das pessoas essa competência de como utilizar a IA como seu parceiro de trabalho, tá? E aqui que eu vejo e já linko com o que eu acredito que vai ser o nosso futuro realmente. Do que a gente já tem visto em algumas empresas, e que, na verdade, outras vêm sendo criadas para poder suprir essa demanda que pode vir a existir, que é liderar pessoas e agentes de IA ao mesmo tempo. Então, vai ser demandado da gente enquanto líder, da gente enquanto profissional, um olhar de como que eu lidero os processos e as necessidades de um humano e também de uma IA, que vai estar lado a lado dos colaboradores nas empresas. Porque hoje, quando você constrói um agente de IA, muito se sabe que as IAs elas alucinam.
E quando se cria um agente, a diferença da IA conversacional é quando você envia um comando para ela, ela te entrega uma resposta. Quando vem um agente, significa que ela está montando um fluxo de trabalho, provavelmente enviando algum dado ou puxando algum dado de outra ferramenta. Então, ela faz uma espécie de, realmente, é um fluxo de trabalho que a gente tem no nosso dia a dia. Então, isso, um humano precisa acompanhar, porque ela pode alucinar ou ela pode quebrar em algum momento, porque ela vai fazer esse fluxo de trabalho e aprendendo com esse fluxo de trabalho. Enquanto ela não aprende, ela pode em algum momento quebrar e aí precisa do humano para ver isso. Então, a inteligência artificial ela vem muito para somar com, com todo. Eu vejo assim que algumas atividades e talvez algumas vagas irão ser substituídas porque principalmente as que são totalmente operacionais, mas que ela vem realmente para somar e a gente não pode ter receio e medo dela. A gente precisa olhar para isso e cada vez mais entender como esse futuro já está acontecendo. Então, complementando um pouco mais disso que eu contextualizei para vocês, vai exigir da gente, enquanto competência profissional, aí independe de que área a gente está, saber olhar para os fluxos de trabalho numa maneira muito crítica. Por que que eu executo esse trabalho? Por que que eu executo da forma como eu executo ele? Faz sentido eu unir essas duas ferramentas? Ou faz sentido eu ter uma ferramenta nova para poder agregar? Então, cada vez mais vai ser necessário a gente redesenhar os nossos trabalhos e olhar e rever os nossos processos. E não tem ninguém melhor do que isso, do que nós, especialistas naquilo que a gente faz. Então, eu tô vendo a Rafa aqui, a Rafaela Borim, o rosto dela tá aparecendo para mim. Então, o que que a Rafa faz no dia a dia dela? E que ela pode ter a IA para ajudar ela a operacionalizar esse trabalho. A IA não vai saber. Quem precisa saber, quem sabe o dia a dia de forma personalizada, dentro do contexto que a Rafaela vive da empresa dela, é ela. Então, ela que vai dar as instruções para o agente de IA ou para IA, enfim, se for algo mais simples e não precisar desse fluxo de trabalho. Então, cada vez mais a gente vai precisar dessas habilidades mais críticas, de pensamento crítico. E aí que mora essa loucura, já pegando por um outro gancho aqui, do que mudou na minha visão sobre IA nesses últimos meses, assim. A gente tem cada vez mais. Aqui, enquanto eu vou falando, vão me dizendo, reagindo, eu acho que fica mais fácil. Se tá todo mundo usando pelo menos a IA conversacional. Então, abrindo o chat GPT, falando ali com a IA, o Gemini, me mandem aqui. A Rafa já respondeu. Boa. Então, a gente está a todo momento, né, pedindo ali uma ajuda para a IA para poder ou analisar o nosso texto, ou fazer um brainstorm de ideias, né, ou nos dar algumas dicas. A Nath falou aqui, sim, todos os dias. E eu não sei se vocês têm percebido, mas eu pelo menos, tô com um ponto de alerta ligado, que às vezes a gente fica com preguiça de pensar. Então, esse é um ponto de atenção para nós RHs, que como que o futuro do trabalho vai se encaminhar. Porque a nossa força de trabalho, a IA vai estar ali para ajudar ela cada vez mais. Mas como nós podemos deixar essas pessoas cada vez mais inteligentes e não entregues totalmente à IA sem ter o pensamento crítico. Pensamento crítico não é novidade, não é uma competência nova, mas com a vinda da IA no nosso dia a dia,
fica esse ponto de interrogação e de alerta se a gente não vai estar perdendo isso no nosso time de trabalho. E pelo contrário, a gente precisa cada vez mais ter um pensamento crítico, seja para a construção do fluxo de trabalho que a IA vai fazer, ou seja pela resposta que ela vai vir me dar, porque ela vai querer me agradar. Eu- ela é treinada, o modelo é treinado para vir me agradar, a não ser que eu peça, através do prompt de comando, que ela seja crítica ao que eu estiver falando. Mas mesmo assim, a gente sabe, quem está conversando aí, testando com a IA, que ela gosta de seguir a nossa opinião, os costumes que a gente tem, os padrões que a gente tem conversando com ela aí nos últimos meses, tá? Enfim, a gente está cada vez mais confiante usando a IA. Então, eu não sei vocês, mas cada vez que a IA me dá uma resposta, eu me sinto mais confiante de poder falar aquilo para alguém. E, ao mesmo tempo, a gente fica aí, talvez, tendo uma força de trabalho que não está tendo um pensamento crítico no final do dia. Então, esse fica aí um ponto de alerta e foi uma observação que eu tive aí nos últimos tempos, olhando cada vez mais para isso. Outro ponto que eu queria voltar aqui e explicar um pouco mais, que mudou a minha visão, é que não existe ninguém nativo de IA. Agora que estão, né, nascendo, que está nascendo uma geração que vai ter acesso à IA e que já vai nascer tendo essa, não habilidade, mas já entendendo que isso faz parte do nosso dia a dia. Mas as pessoas que hoje estão no mercado de trabalho, ninguém nasceu nativo de IA. Então, a gente está vivendo um momento, como eu falei para vocês, isso eu tive essa confirmação quando nós fomos até Stanford, que é uma universidade que fica lá na região do Vale do Silício mesmo. E lá os instrutores da imersão comentaram: aqui professores e alunos estão debatendo de igual para igual. Então, pela primeira vez, a gente vem tendo essa mudança de professores e alunos estarem aprendendo juntos e entendendo o que está acontecendo com essa nova tecnologia no nosso dia a dia. E também se fala muito da gente estar vivendo a maior convergência tecnológica. Então, pô, a gente tem celular na nossa, smartphone na mão, internet, IA. Gente, muita coisa está sendo construída por conta desses avanços e dessa grande convergência tecnológica. Saindo um pouco de IA, mas só para vocês terem uma noção que para mim me impactou bastante, vocês já ouviram falar dos carros autônomos? Então, aqueles que não tem ninguém dirigindo, né? Lá em São Francisco, isso acontece em outras cidades também, mas São Francisco chama muito atenção porque eu estava de carona num Tesla, onde a pessoa estava no piloto automático, então ela estava ali na frente, mas não estava dirigindo. Na frente tinha um carro da Waymo, que é o da Google, carro autônomo, e do outro lado um robotaxi da Zoox, que é uma startup que a Amazon comprou. Imaginem essa cena: três carros, e ninguém dirigindo eles, digamos assim, a não ser o Tesla, que tinha um humano ali por trás, mas naquele momento não estava com a mão na direção. E funciona. É algo muito maluco de presenciar e de viver isso, porque eu não tive. Quando se fala de carros autônomos, não é algo que eu pesquiso muito, mas eu não imaginava que eu poderia encontrar essa tecnologia toda acontecendo hoje em dia, assim. Então, para mim foi muito surpreendente e interessante assistir essa mudança enfim, de vias ali, né? Os três, um esperando o outro para ver quem poderia atravessar primeiro. Então, bem interessante. O que mais? É, o que que também faz muito sentido?
e mudou minha visão, assim, muito em base de ter visto as pessoas estarem aprendendo, estarem, o que que elas estão fazendo? Elas estão testando muito. Então, hoje, nunca foi tão crucial começar pequeno e aprender por meio de ciclos rápidos. Eu não sei se vocês percebem isso, mas tem muitas empresas, de novo, às vezes com um pouco de ansiedade ou querendo estar cada vez mais por dentro, avançar cada vez mais rápido para levar a IA para dentro da rotina das áreas, mas elas acabam não parando e analisando onde que faz sentido aplicar a IA. E às vezes acabam até confundindo com automatização. Como tem IA por tudo, às vezes aquilo que a gente tem de dor nos nossos fluxos de trabalho pode ser uma pequena automatização, linkando, por exemplo, quem usa Slack, às vezes linkando, criando um bot e integrando, automatizando. Então, não precisa de IA para fazer isso. Então, é importante. O que mais tem se visto são empresas adquirindo serviços, contratando times e times para olhar para a IA, mas sem saber por onde começar. E a verdade é que às vezes o retorno sobre esse investimento pode demorar a acontecer, porque o ideal é que você comece realmente pequeno e testando. E puxando lá de novo, a OpenAI, o que o Mitchell do RH comentou é que lá a cultura da empresa, por mais que a avaliação de performance ainda não esteja com IA, eles têm uma cultura muito forte de todas as áreas e todas as pessoas serem contratadas com essa mentalidade. Como que eu melhoro, automatizo e implemento IA na minha rotina de trabalho? Então, a pessoa do financeiro não precisa esperar um time de especialista de IA ou um time de TI para poder aplicar uma melhoria no fluxo dela. Eles esperam que essa pessoa possa testar algo e melhore o seu próprio fluxo. Eu acho que essa é uma mentalidade, talvez para algumas empresas um pouco mais desafiadora, mas é uma mentalidade muito importante para quem estiver começando e para nós enquanto profissionais, independente de onde esteja. Porque às vezes a gente tem uma mania, eu falo tudo isso, eu falo por mim também, tá? De pensar assim, ah, não, mas a empresa que eu tô ainda não consegui ter avanços para poder aplicar a IA. Tá, mas o que que eu tô fazendo enquanto profissional para poder testar a IA? Porque amanhã ou depois eu tô em outra área, amanhã ou depois eu posso estar em outra empresa. Então, eu acho que essa mentalidade que a gente precisa ter. Se a empresa, por qual for o motivo, ainda não está aplicando, faça você por você mesmo, para sua carreira. Eu acho que é um ponto bem relevante aí para a gente ter em mente, tá? Uma dica que eu dou, que eu não sei se eu vou conseguir, eu falo bastante, tá, gente? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vão mandando aí. E tô olhando aqui o chat para ver se não tinha nada. E, e eu tenho aqui um rascunho de algumas perguntas e eu vou colocando de forma estruturada, enfim, de forma aleatória, conforme eu vou lembrando também. E que eu acho interessante para vocês. Então, uma dica que eu dou para dar tempo, porque eu acho que essa é uma ótima dica, é da gente ir cada vez mais em eventos de IA que não são somente ligados às nossas áreas. Alguém aqui já foi em eventos de IA fora do RH? Me conta aí no chat, se quiser também tirar do mudo. Enquanto isso, eu vou falando para vocês. E por que que eu digo isso? Eu já tenho uma inquietude natural minha de ir em eventos que não são ligados à minha área. Isso antes de IA. E nos últimos meses eu comecei a fazer isso. Então, esses dias eu estava num evento online de dev. E, gente, vocês não têm noção. Lógico, mesmo eu tendo.
Eu fui programadora por 7 anos, mas muita coisa ali eu não estava entendendo, né? Enfim, já passou o meu momento. Mas eu aprendi tanto, principalmente como eles estão enxergando a IA, né? Porque, só para vocês terem um exemplo, eu era programadora, desenvolvedora front-end há, até me perdi, há 7 anos atrás. Há 14 anos atrás, quando eu comecei, aquilo que eu fazia, hoje a IA faz. Assim, é impressionante. O que eu comecei a fazer há 14 anos atrás, hoje a IA faz e muito mais, assim. A Nath comentou aqui que não foi em eventos, mas ó, ouve muito o marido que trabalha com IA. Ótimo. Assim, é exatamente isso. Ouvir de pessoas diferentes, porque cada profissional vem tendo um olhar diferente sobre a IA e sobre quais os desafios que estão enfrentando no dia a dia. E, pô, a gente como RH, é interessantíssimo ouvir essas diferentes percepções. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei se tem pessoas aqui que têm área de engenharia, programação na empresa, mas eu vou comentar. Quando, normalmente, num fluxo de desenvolvimento de software, tem uma parte que eles fazem a revisão do código. É bem comum ter isso nas empresas. E o que que aconteceu? Com o uso da IA, ah, começou a criar um gargalo de revisão de código, porque as pessoas estavam usando a IA para aumentar a produtividade na entrega do código, e aí só tinha uma pessoa ou duas para revisar esse código, e aí estava dando um gargalo absurdo. E aí eu nunca, eu não ia, porque eu não vivo isso mais, não tenho contato mais com times no dia a dia. Então, para mim, foi muito interessante ouvir a realidade deles e a dor. Não era uma grande dor, era algo que eles já estavam resolvendo, mas um ponto assim que para a gente como RH é interessantíssimo de ouvir. Então, essa é a dica que eu dou. Participem, por mais que ah, a gente esteja com um acúmulo de informações sobre a tecnologia, sobre a temática de IA, é muito interessante a gente ouvir diferentes perspectivas, não só de quem é do RH. Eu acho que isso agrega e fortalece muito a nossa construção de profissão, assim, tá? Vamos ver aqui o que eu tenho aqui. Eu acredito ser interessante passar para vocês. O que que eu tenho visto assim? E tem alguém aqui de recrutamento e seleção? Pode só colocar um eu no chat ou levantar a mãozinha, senão eu vou continuando aqui. Eu tenho visto no RH mais pessoas. A Rafa é de recrutamento e seleção. Rafa, tem usado IA? Tem, já. Boa. Sim, Se bastante, quiser. facilita bastante a vida do recrutamento, mas é aquilo, a gente tem que cuidar para não cair na armadilha, né? Na cilada que é entrar no automático e não pensar. Boa. Tu conseguiu realmente ver a produtividade no teu dia, assim? Bastante, até plataformas também que ajudam nisso, né? Hoje nós não temos uma ATS tão robusta, mas a gente sabe que o mercado hoje oferece muito automatização bacana, mas em relação a aparecer coisas assim para gestor, questão de transcrição, de entrevista, né? Isso tudo facilita bastante. Boa. Que legal, Rafa. Bom saber. Obrigada por compartilhar. Então, onde que eu mais tenho visto, assim, é o time de recrutamento e seleção aplicando e utilizando da IA para o seu dia a dia. A gente já vinha vendo alguns movimentos por parte das próprias plataformas, né? Até um pouco do que a Rafa trouxe. Mas cada vez mais se tem visto, talvez por isso, né? Até as próprias empresas já os ATS, né, já estarem trazendo essas formas automatizadas, né, e talvez tenha simplificado a entrada da IA no dia a dia do time de recrutamento e seleção. Outro time que também tem usado muito é o time de desenvolvimento e treinamento. E onde que eu acho que eu vejo espaço assim para a gente poder melhorar? É a avaliação de performance e também
no planejamento da força de trabalho, que normalmente tem muitos dados, muita informação, e que a gente pode cada vez mais usar da IA para nos ajudar nas tomadas de decisões. Eu vou falar um pouquinho aqui da avaliação de performance, dando um exemplo do que eu vi lá na imersão, não necessariamente para ajudar a avaliação de performance, mas eu vou dar vocês vão entender o porquê, que eu acho que isso é, as empresas vão se beneficiar muito se souberem fazer de uma forma estruturada e testar pequeno e aprendendo com os erros. Eu conheci ela é uma mentora lá da imersão que eu estava, e ela estava na empresa chamada Motion. A Motion ela é uma IA de produtividade, então ela é uma assistente virtual, assistente executiva, basicamente isso, se eu não me engano. E através da Motion, ela criou, pelo Slack, uma, um fluxo de trabalho onde a cada reunião encerrada que ela faz no Google, a cada conversa que ela tinha que era encerrada, ela recebia no Slack dela um feedback de como ela atuou naquela reunião. Ou seja, quantos por cento de tempo ela falou, se ela conseguiu chegar no resultado da reunião proposta. Então, se eles conseguiram chegar em algum combinado no final da reunião, porque quantas reuniões a gente faz e gera outras reuniões, né? Acho que todo mundo aqui já passou ou passa por isso. Então, aquele resumo detalhava para ela o quanto que ela estava performando. Então, era um feedback muito imediato da postura de trabalho dela. Eu achei aquilo muito interessante, porque as avaliações de desempenho que normalmente a gente vê nas empresas são um recorte dos últimos 6 meses, ou às vezes dos últimos 12 meses do nosso trabalho. Então, é muito difícil assim, a gente, por mais que a gente tenha feedbacks contínuos dos nossos líderes, não tem como é, dar conta de ter tantos assim de forma imediata. E fora o fator de, às vezes, é muito mais fácil a gente receber. Às vezes não, eu acho mais fácil receber um feedback do Maiá do que receber um feedback, às vezes, de uma pessoa, mesmo que a gente confie e tenha uma troca muito boa com ela. É difícil receber feedback, não é fácil. A gente fica com vergonha. Então, eu achei esse mecanismo que ela fez, de fluxo de trabalho muito interessante. E teve outro fator que ela não é, ela é portuguesa, mas trabalha o dia a dia dela com inglês. Então, aquela ferramenta também dava para ela o quanto que ela estava sendo assertiva, gentil, empática na língua que não é nativa dela. Gente, vários insights após uma reunião. É isso que eu acredito, que eu acho que a gente vai ter de ganhos com a IA, com agentes, ou seja lá qual for as automatizações que a gente pode ter de forma mais imediata no nosso dia a dia. E, e aí, claro, reestruturar cada vez mais essa avaliação de performance que a gente vê no mercado aí há alguns bons anos e que, na verdade, está trazendo uma fotografia nossa do passado. Então, eu vejo que o quanto que isso a gente pode ter de ganho tendo a IA cada vez mais olhando para a performance das pessoas. Então, o que mais que eu posso trazer aqui para vocês? Gente, alguma dúvida? Que a gente já está indo aqui para o final. Estou rolando aqui as minhas anotações, mas eu queria trazer coisas mais assertivas aqui. Se tiverem dúvidas, podem mandando. Aqui eu já falei. Uma coisa que eu acho que é interessante
reforçar é que o RH cada vez mais ele vai se tornar esse protagonista quando se fala da IA no dia a dia das empresas. E não como aquela área que espera o projeto de TI, o projeto dos especialistas de IA. O RH ele precisa alavancar esse novo desenho de trabalho que a gente pode vir a viver daqui a pouco, que são as pessoas junto com o IaaS, trabalhando lado a lado. E então isso tudo impacta no planejamento da força de trabalho, isso impacta no desenvolvimento das pessoas e nas habilidades. Cada vez mais, o olhar para cargos da empresa, para cargos de cada um, fica irrelevante. Cada vez mais competências é o que muda o jogo. Isso muitas empresas há alguns anos já vêm olhando, cada vez mais vai ser o diferencial. As pessoas estão transformando, e quem já percebeu e quem está tendo a oportunidade de colocar isso na prática já vem transformando o seu dia a dia do trabalho. Vou dar um exemplo de uma profissional que eu conversei esse ano, já faz alguns meses, mas foi esse ano ainda, que ela é designer e o dia a dia dela basicamente era criar telas. Ela utilizava muito o Figma, que é uma ferramenta de criar mockups e telas assim para o desenvolvedor ou desenvolvedora poder atuar. Então ela gastava ali um tempo pensando na usabilidade, em qual botão, qual cor do botão, onde que esse botão estaria e assim vai. Hoje, cada vez mais essas ferramentas já estão trazendo a IA para gerar essa tela de forma muito rápida, tá? E aí o humano, né, o especialista design vai lá e movimenta conforme ele achar necessário. Ela teve a oportunidade, vem desenhando, mudando o trabalho dela, para poder pensar, e aqui vem aquilo que a gente conversou no nosso papo hoje. Ela é boa, o que que ela é boa? De usabilidade e desenhar qual é o melhor, onde é melhor colocar o botão, onde é melhor, como a tela é melhor a ser desenvolvida. Como a IA já está ajudando a fazer isso de forma muito rápida, ela pegou aquilo que ela tem de ponto forte, que é fazer bons fluxos de trabalho. Então, quando tu clica nesse botão aqui, tu vai para tal página. Daquela página, tu vai para outra. E aí que falta a quarta página e assim vai. Então, ela tem essa mentalidade treinada. E ela tem usado dessa mentalidade de criar fluxos de trabalho para criar a IA conversacional da empresa que ela trabalha. Eu não vou citar aqui a empresa, mas essa empresa ela é de hospedagem de sites. Então, lá eles criaram uma IA conversacional para ajudar o cliente a criar o que ele quer no seu site. E ela é uma das responsáveis de pensar nesse fluxo de trabalho. Então, ela faz o papel de quem está lá na ponta conversando com a IA. Então, ela basicamente, ela faz o que ela se formou e que ela atuou nos últimos anos. Talvez 80% do dia, não. Mas ela pegou o que ela é boa. Ela não precisou fazer toda uma mudança de carreira. Não. Ela tem pego o que ela tem de ponto forte e colocado a IA como um foco principal e conseguido utilizar isso para ela ser relevante no mercado. E eu acho que cada vez mais é isso que a gente vai precisar olhar, assim, como que a gente testa no nosso dia a dia, e aí, de novo, se a sua empresa não use você, teste você, com os dados fictícios, para o seu pessoal, crie, erre, peça ajuda, faça cursos. Então, a Renata aqui da Sustentária já colocou isso. Então, em março a gente vai estar fazendo, então, eu vou estar
conduzindo a formação de IA para RH, onde a gente vai falar cada vez mais desses pontos no dia a dia, na prática. Então, participem desses momentos. Se teve algum colega ou alguém no LinkedIn que publicou alguma coisa, que fez um trabalho, vai lá e chama essa pessoa para conversar, pede uma dica para ela, façam esse movimento. É isso que vai nos levar cada vez mais para sermos profissionais cada vez mais relevantes e competitivos no mercado, tá? E aí, vou fechando aqui, já que não tem nenhuma dúvida. Espero que vocês estejam gostando, gente. Eu vou fechar aqui com algo que eu venho me questionando muito, não sei a resposta e não tive ninguém ainda que tenha me dado. Eu querendo buscar a resposta de novo, né? Inquieta. Mas vocês já ouviram falar da seguinte frase, que a IA é o novo analista júnior. Vocês já ouviram falar nisso? Que a IA é o novo analista júnior. Eu acredito nisso. Eu estou vendo isso nos ambientes que eu estou inserida. E é um ponto que, de certa maneira, me assusta. Eu não sei vocês, mas como a gente, enquanto RH, como nós, como profissionais, vamos. Qual é o nosso papel para quem está chegando e para quem vai chegar no mercado de trabalho? Não sei se, de novo, vou aluguei a Rafa aqui, né? Mas, Rafa, responde se quiser, vou soltar meio que um pouco de afirmação também, mas se quiser complementar, fica à vontade. Me parece que a gente tem visto poucas vagas nos últimos tempos de para juniores, pessoas mais ali no início da carreira. E a tendência é que vá se diminuindo. E como que as pessoas. A gente já teve esse desafio e algumas pessoas, ou até mesmo a gente, já se questionou: tá, mas como que eu começo um trabalho se eu não tenho experiência? E quando eu vou fazer minha entrevista, pedem experiência, mas eu não tenho experiência. E aí, o que que eu faço? Então, como que a gente qual vai ser o futuro em relação a essas pessoas? É claro que trabalho vai se ter, mas ele vai mudar e a IA vai estar presente. Cada vez mais a gente vai ver questão de robótica aumentando muito e outros trabalhos que a gente nem sabe ainda quais são, porque eles vão surgir. Mas tem acontecido essa diminuição de vagas para júnior. E como que a gente abraça e como que a gente olha para isso? É o nosso dever, não é? Fica aquele ponto de dúvida aqui pra gente. E se alguém tiver a resposta, ou não, se alguém tiver vontade de papear sobre o assunto por mais uma hora, me chama, que eu gostaria muito de trocar essa ideia. Eu acho que é riquíssimo a gente fazer esse bate-papo e entendendo quais são as dores, as oportunidades e onde a gente pode ser ativo nesse assunto. A Nath colocou aqui, e digo mais, ampliada a complexidade de vagas mais seniores. Exato, a Nath trouxe aqui um bom ponto também. Então, aquelas vagas meio unicórnios, né? Que a gente fica, né, meio assustado. E aí a gente se frustra porque a gente não consegue achar a pessoa, né? Gente, acho que dá pra gente. O que eu continuar falando aqui, eu vou acabar me repetindo, então não quero tomar um tempo de nós todos aqui, mas eu deixo esse final para a gente realmente poder falar numa próxima agenda, seja aqui pela Sustentare, seja em conversas individuais. Então, me sigam nas redes sociais, Pamela Lisboa no LinkedIn, no Instagram, Pan Lisboa. Se quiserem meu e-mail, meu WhatsApp também, sou super aberta, troco, adoro conversar. Deixa eu colocar aqui para vocês. Fiquem super à vontade para me chamarem
Peraí, 99753 534. Fiquem à vontade para me chamarem para a gente poder trocar uma ideia. Eu acho que a gente precisa estar cada vez mais unido, mais compartilhando, cada vez mais compartilhando experiência e o que está acontecendo no dia a dia das empresas. Porque assim a gente vai conseguir se ajudar cada vez mais a evoluir aí nesse mundo louco que estamos vivendo. Mas assim, eu falo, eu trouxe essa mensagem final, mas eu estou super entusiasmada. Eu acho que coisas muito boas vão vir e a gente vai poder ter, viver aí um avanço de tecnologia e perceber isso de uma forma muito clara e bacana nos próximos meses e anos. Então, vamos juntos nessa. Espero vocês em março na formação de IA para RH. Acho que vai estar bem legal, um bate-papo mais fechado, onde a gente vai ter 5 encontros que a gente vai poder ter muita troca. É isso, Breno. Eu não sei se é você que está por aqui para me apoiar nesse final de webinar, mas agradeço aí a participação de todo mundo. Perfeito, Pamela. Muito obrigado. Levantou ótimos pontos aí pra gente, um papo muito legal. E podem contar com a gente, seja em mais papos, seja na nossa formação. Estamos à disposição de todos. Muito obrigado, pessoal. Tenha uma ótima noite. Obrigada, gente. Boa noite aí a todos.